Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a lição dessa semana do Jardim da Infância, que tem como título O Trabalho de Samuel. Achei super interessante a frase, a pergunta que o autor aqui desse auxiliar traz para nós, professores, coordenadores, refletirmos. A história, a lição é sobre o trabalho de Samuel, o quanto Samuel foi dedicado, a Deus durante toda a sua vida no trabalho que Deus deu a ele. E a pergunta para nós é a seguinte: que trabalho especial Deus tem chamado você a fazer? Como você está usando os inigualáveis talentos que Deus tem lhe dado? Olha que lindo que nós possamos, atender ao chamado de Deus. Atender a voz do Senhor, ao trabalho que Ele tem nos chamado a fazer. E usarmos, da melhor maneira possível os talentos inigualáveis que Deus tem nos dado. Amém? Semana que vem eu não consegui estar com vocês na lição passada, na lição de número 3, porque foram, dias muitíssimos corridos por conta da Escola Cristã de Férias. Nós fizemos aqui na minha cidade, aqui na minha igreja, foi uma bênção, mas não tem como não dizer para vocês que é muito corrido, que é muito trabalho, Foram, uma semana toda dormindo muito tarde, acordando muito cedo, saindo de casa cedo, para estarmos aí na igreja, preparando as coisas. Então, é bem corrido mesmo, mas vale muito a pena, foi uma bênção, sem dúvida. Foi uma semana que ficou ali no coração das crianças. Bom, para atividade preparatória, eu achei bem interessante que eles sugerem aqui que você faça um memorial com pedras. Talvez você não vai conseguir pedras grandes que sejam leves para levar ali na classe, Então eu achei legal, de repente, você montar essas pedras, quem sabe ali de pedra, encapar caixas, E por coincidência, acho que há 2 semanas atrás, eu contei a história da adoração infantil, daquele momento em que Deus dá ordem para o povo, ao atravessar o Rio Jordão, retirar 12 pedras, do rio para fazer o memorial. Então a ideia é quase essa, porque aqui Samuel, pede para que o povo faça esse memorial ali. Então você pode usar a mesma ideia. Até vou colocar aqui esse link, dessa história. Você pega ali caixas, encapa, para então, fica até fácil as crianças pegarem essas caixas e empilharem, fazendo então uma grande pedra, simbolizando ali um grande memorial. Acho que vai ficar bem interessante. Então, a dica, para a história desse sábado é você então preparar essas pedras, para que você monte com as crianças então esse memorial. E depois elas vão entender o porquê. O informativo dessa semana está bem bonito. Eu gravei aqui anteriormente porque eu achei tão legal e eu quero incentivar vocês, a contarem o informativo. E se você perceber que há alguma criança que tem o desejo de contar, que tem facilidade para falar, incentive essa criança a contar essa história. Quem sabe ali sua mãe, seu pai ajudando, E aí no próximo sábado essa criança conte então a história do informativo. A história então começa contando que você coloca as crianças ao redor desse memorial, que você montou. E a história conta que os israelitas novamente haviam se afastado de Deus. Eles fizeram algo muito triste, eles pararam de adorar o verdadeiro Deus. E ainda pararam de ensinar os seus filhos sobre o verdadeiro Deus. Eles não mais iam ao tabernáculo, a igreja daquela época,
para as festas especiais. Os israelitas até mesmo começaram a adorar ídolos. Vocês acreditam nisso? Isso era a pior coisa que poderiam ter feito. Deus estava muito triste com eles. Um dia, então, Samuel chegou e disse ao povo: voltem para Deus de todo o coração e joguem fora esses ídolos. Joguem fora esses ídolos. Você pode preparar, né? Alguns ídolos, imagens, alguma coisa que simbolize ídolos, né? Coisas que nós podemos às vezes colocar em primeiro lugar, né? Em lugar de Deus. E ali então pedir para que as crianças joguem esses ídolos no lixo. O povo de Israel ouviu e aceitou as palavras de Samuel. Eles fizeram a mesma coisa que nós fizemos agora, jogaram no lixo. E então eles em suas casas voltaram a adorar a Deus. Então Samuel disse ao povo: venham para uma reunião em Mispa. Ali eu vou orar a Deus por vocês. Quando os israelitas chegaram em Mispa, sabe o que aconteceu? O povo inimigo ouviu que eles estariam ali. E então resolveram atacar os israelitas. O povo de Israel ficou com muito medo e pediu para que Samuel orasse a Deus para que os protegesse. Deus respondeu à oração de Samuel com uma maneira estrondosa, com um barulho parecido com um trovão. Trum, 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 trum. Como que o trovão faz, crianças? Trum, 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 trum. E deixa as crianças imitarem o trovão. E foi assim, então, de uma maneira tão poderosa, tão estrondosa, que os filisteus ficaram com muito medo. Largaram as suas espadas, os seus arcos, suas flechas que eles levavam, largaram tudo ali e se mandaram com medo, tampando os ouvidos, de tão forte que era o barulho, né? A manifestação do poder de Deus. Então Samuel pegou uma grande pedra e usou essa pedra para servir de memorial, ou seja, um monumento do caminho para Mispa. Ele queria que o povo se lembrasse da maneira como o verdadeiro Deus salvou o seu povo. As crianças das famílias que um dia viajassem por aquele caminho e vissem aquela pedra, poderiam perguntar: o que significa aquela grande pedra aqui? E então os pais poderiam contar aos seus filhos a maravilhosa história de livramento. Samuel foi juiz em Israel e serviu ao Senhor durante toda a sua vida. A mãe de Samuel, Ana, havia dedicado Samuel ao Senhor antes mesmo dele haver nascido. E Samuel serviu ao Senhor durante toda a sua vida. Isso não é lindo, crianças? O que hoje nós temos para nos lembrar que Deus atualmente cuida de nós? O que você vê hoje, ou o que nós temos hoje para nos lembrar que Deus é o verdadeiro Deus e que Ele cuida de nós? Deixe as crianças falarem. E agora vamos então repetir a mensagem central da lição de hoje? Servirei a Jesus durante toda a minha vida. Amém? Assim como Samuel, vamos lá? Servirei a Jesus durante toda a minha vida. Amém. E o verso para memorizar da lição de hoje está aqui em Samuel. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 15, que diz assim: Samuel foi juiz de Israel durante toda a sua vida. Samuel foi juiz de Israel durante toda a sua vida. Assim como Samuel serviu a Deus durante toda a sua vida, Deus também convida a nós, adultos e crianças, a servirmos a Deus durante toda a nossa vida.
Agora, nós vamos nos aproximar desse memorial que construímos aqui. Vamos colocar aqui uma frase que diz assim: todas as crianças aqui servem ao Deus vivo. Todas as crianças aqui servem ao Deus vivo. Vamos então preparar essa faixa e colocar então nesse memorial. E agora as crianças poderão decorar esse memorial com folhas, com flores, corações, quem sabe um desenho, o que elas quiserem. Deixe elas decorarem esse memorial que vai estar ali devidamente construído, firme, né? Prepare que fique dessa forma. E então elas vão decorar esse memorial e decida com as crianças então em que lugar da sala você vai colocar esse memorial para que elas se lembrem, né? E assim então se comprometam a cada sábado a servirem a Deus durante toda a sua vida. Amém? Vou deixar no link o informativo dessa semana e a música também das ofertas e mais uma musiquinha da Escola Sabatina para você que não tem ainda, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima lição.